Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando nossas aulas, hoje a gente vai entrar na parte da classificação química dos minerais. Bom, então, o que é mineral? Né, a gente já viu isso, eu coloco esse slide toda, minha aula. Então, é um sólido homogêneo de ocorrência natural, que participou de processos geológicos, né, que possui um arranjo atômico ordenado e uma composição química definida, mais comumente não fixa. Hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa parte, explicar, né, para a gente ver com mais detalhe como que seria essa composição química, como é que a gente faz essa notação, como é que a gente faz um pouco dessa análise, né? E o porquê, né? Por que que ela não é fixa, a gente já viu, começou a ver lá na aula de cristaloquímica. Tá? Então, o mineral, né, ele é definido por uma estrutura cristalina, né, pelo seu retículo cristalino, e esse retículo cristalino, ele vai formar, né, ele vai definir sítios iônicos, né, para os cátions e para os ânions. E esses sítios, eles podem ser ocupados, eles são ocupados, né, por elementos específicos que vão definir aquele mineral, mas existe uma certa flexibilidade em relação à ocupação desses sítios, né, para alguns minerais a ocupação de sítio pode ser bem variada, né? A gente pode ter muitos elementos diferentes ocupando esse sítio, o que obviamente vai definir minerais diferentes, né? Mas essa definição lembrando sempre que a definição, né, a classificação, ela é arbitrária, ela é uma coisa feita, né, por nós humanos para a gente conseguir conversar e classificar e definir as coisas, né, da maneira como a gente vê o mundo. Bom, então esses sítios, eles definem poliedros, né? Eles definem espaços dentro da estrutura cristalina, e esses espaços não são ocupados aleatoriamente, né? A gente tem os ânions em volta, eles formam como se fosse uma casinha, né? Que é um sítio, propriamente. Esse sítio tem uma geometria, e a ocupação desse sítio, dessa posição, que ela é formada aqui, ela é em razão principalmente dos raios, né, do raio do ânion em relação ao raio do cátion, que é o espaço possível que vai se formar aqui. Então, cátions maiores, né, que têm raios iônicos grandes, vão ter que obrigatoriamente ocupar sítios que formam espaços grandes, né, enquanto que cátions que têm um raio iônico menor, né, um raio iônico pequeno, conseguem ocupar espaços menores. E a gente sempre tem que considerar também a valência, né, desses cátions e desses ânions para saber, porque a estrutura toda tem que estar em equilíbrio também. Né? Então, a gente tem aqui uma razão, uma relação, né? Então, cátions como potássio, sódio, cálcio, né, eles possuem uma coordenação, que a gente chama, né, de número de coordenação com o oxigênio, que é o ânion principal, maior, né? Eles vão precisar de 6, 8 ou até 12 oxigênios no seu entorno para, né, para conseguir gerar o espaço, enquanto que cátions de valência maior são menores, né? Como carbono, fósforo, silício. Então, eles vão formar sítios catiônicos menores, né, de coordenação menor, e isso vai influenciar toda a estrutura do mineral. Então, como a gente vê, né, esses poliedros, como que a gente vê a estrutura do mineral, né? Então, aqui, por exemplo, a estrutura da granada, ela é definida, né, por a sua fórmula mínima, né, possui 12 oxigênios, né, então ela vai ser coordenada por, né, 12 oxigênios na proporção, e vão ter 3 cátions X, que são ocupados, né, podem ser ocupados por cálcio, magnésio, ferro 2, manganês e elementos terras raras, posições de sítio, né, Y, que podem ser ocupados por alumínio, ferro 3, cromo, titânio, então são cátions menores, né, de valência maior do que o X, enquanto que os sítios Z, são sítios tetraédricos, são sítios menores ainda, são ocupados por cátions de maior valência, né, como o silício, o alumínio e até o fósforo. E claro que, né, que essas ocupações desses sítios, né, eles têm que obedecer a alguns critérios, e aqueles critérios que a gente viu lá na cristaloquímica também, né, de soluções sólidas.
tá? Então, a gente pode ter trocas catiônicas de elementos de mesma valência, ou a gente, mesma valência e mesmo tamanho, né? A gente pode ter trocas de elementos que possuem o mesmo raio iônico, mas valências diferentes, e aí a gente é obrigado a, a fazer uma substituição acoplada, né? Para equilibrar essa carga eletrônica, né? Ocupações por omissão, então a gente coloca um cátion de carga maior, mas deixa um espaço vazio na estrutura, para que ele seja, né, assim, consiga a neutralização a neutralidade da estrutura. E substituições intersticiais, né, que ocupam os espaços vazios da estrutura, né, espaços que são maiores, às vezes podem entrar até algumas moléculas, como água e CO2, né, nesses espaços. Bom, segundo a classificação da IMA, né, que é a Associação Internacional que define, né, que regulamenta, vamos dizer assim, essas nomenclaturas de minerais, ela é formada por comissão, por mineralogistas, né, do mundo inteiro, que vão referendar essas novas descobertas de minerais. Todo dia praticamente tem um mineral novo sendo descoberto, né? Então, o mineral ele vai ser considerado uma espécie distinta se o conjunto de constituintes dominantes, né, os elementos principais, for diferente de outro mineral com o mesmo arranjo estrutural. Então, isso é o que a gente chama de membro final, né, que é a composição única do membro, aquela composição ideal, né, 100% daquela composição. Então, por exemplo, aqui a gente tem o diopsídio e a ridbergita, né, são clinoperoxênios, tá? E existe uma solução sólida contínua entre o magnésio e o ferro 2, que se trocam na estrutura. Então, a gente considera que se eu tenho mais magnésio é diopsídio, se eu tenho mais ferro é ridbergita, né? Obviamente, esse limite é arbitrário. O mesmo acontece, por exemplo, aqui nos anfibólios, né, com a rastingzita e a ferropargasita. Eu tenho várias posições aqui desse sítio, né, nesse sítio C do anfibólio, né, 5 posições, e uma dessas posições pode ser ocupada por ferro 3 ou alumínio. Então, se eu tenho mais ferro 3 é a rastingzita, se eu tenho mais alumínio é a ferropargasita. E isso acontece para cada um desses sítios com esses elementos aqui, tá? Então, às vezes, a classificação pode ser bem complexa. Então, a classificação, né, a regra mais simples é a do constituinte dominante. Se eu tenho mais de 50% de um elemento, eu tenho um mineral. Se eu tenho mais de 50% do outro elemento, eu tenho um outro mineral, tá? Às vezes, a gente pode colocar, né, também 3 elementos. Tem alguns minerais que podem ter solução entre 3 elementos. E aí, a gente faz uma regra de terços, né? Então, depende, né, para cada mineral. Óbvio que há algumas exceções, há alguns minerais que possuem classificações muito mais complexas, né? Como, por exemplo, os anfibólios cáusticos, como a gente tem os anfibólios de maneira geral, né? Como a gente tem muitas posições, muitas variações possíveis de serem ocupadas, a gente tem uma combinação maior, né, de trocas. Então, aqui no caso dos anfibólios, esse aqui são só os cáusticos, ainda tem os anfibólios magnesianos, ferromagnesianos, tem os anfibólios sódicos, tem os anfibólios sódicos cáusticos, os litinídeos. Cada um deles tem um monte dessa classificação, um monte de minerais diferentes, né? E aí a gente coloca no sistema um pouco mais complicado. Então, reparem que aqui no caso, eu preciso saber não só o teor em porcentagem do elemento, né? Eu preciso, a classificação do mineral, ela é feita com base na sua fórmula química, tá? Na sua fórmula estrutural, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, eu preciso saber quantos cátions estão aqui ocupando primeiro, para obedecer esse critério. Quais os cátions estão ocupando o sítio B? Quantos, né? Quantos cátions estão ocupando o sítio A? Quantos cátions estão ocupando o sítio C, né? Eu preciso saber essas relações. Então, não preciso saber só quantos por cento de elementos eu tenho. Eu preciso saber em números, né? Aqui é a unidade que a gente usa, né? Átomos por fórmula unitária, tá? Só que o resultado no laboratório não sai assim, né? Então, a gente precisa tratar esses dados e é o que a gente vai ver como que a gente faz agora, tá? Então, primeira pergunta, né? Como é que a gente analisa os minerais? Como é que a gente sabe a composição química, né, dos minerais? Então, né, para ciências que usam análises,
como é o caso da química, né, às vezes da física e da geologia em si, tá? Eu preciso primeiro responder umas perguntas, né? O que que eu vou analisar, né? Primeiro, né, o porquê que eu quero analisar, qual que é a minha intenção. Daí, o que que eu vou analisar e como eu vou analisar. Eu preciso responder sempre essas questões para saber o que que eu vou fazer, né? Bom, então eu preciso ter em mente algumas coisas, né? O objetivo da minha análise, o que que eu quero fazer, o porquê que eu quero fazer, né? E aí nisso, eu preciso saber como que é esse material, qual que é a quantidade de material que eu tenho, qual que é o grau de pureza desse material, o tamanho, né, das partículas ou do material que eu vou analisar, o tamanho dos cristais, do grão, a quantidade, o estado de conservação, se é uma rocha alterada, se ela é fresca, se ela, enfim, tal, algum outro tipo de alteração intempérica ou hidrotermal, enfim, eu preciso saber algumas coisas sobre ela. Eu preciso saber como que é a relação dos minerais nessa minha rocha, né? Porque os minerais, eles não estão simplesmente colocados certinho, né? Existem, às vezes, relações muito complexas, de um cristal em relação ao outro. Eu preciso saber como que isso está. Eu preciso saber a reatividade das substâncias. Eu posso fazer um tratamento em que eu vou usar água, às vezes, né? Tem alguns minerais que são solúveis em água. Quais ácidos eu posso usar, quais ácidos eu não posso usar, né? Eu preciso saber, elas reagem com a resina, reagem com outros tipos de materiais. Eu preciso, com o próprio material dos, dos equipamentos, né? Às vezes tem material que vai reagir, por exemplo, com o cadinho de aço, né? Aí eu não posso usar o aço, ou ele vai reagir com o meu moinho de tungstênio, né? E aí eu tenho que usar um outro tipo de moinho. Então eu preciso saber como que é isso. Qual que é a resistência mecânica, qual que é a facilidade do quebrar, eu vou precisar usar um material mais robusto, né? Enfim, eu preciso de saber várias coisas antes de simplesmente analisar o meu material, né? E aí, qual que é o tipo de resposta que eu vou ter com isso, né? Qual que é a qualidade dos meus resultados? Meus resultados são bons, né? Eles são confiáveis, né? A ciência, ela é baseada na confiança, né? Eu preciso ter um grau de confiança grande de que aquele meu resultado, ele realmente representa aquilo que eu, né? Que é o meu material. Então, nisso, qual é o limite de detecção do meu aparelho, né, do meu método que eu estou usando? Quais são os erros envolvidos, né? E aqui erros, desde os erros humanos, né, de preparação, de método, de elaboração, até os erros intrínsecos ao método, ao equipamento, né? Existem muitas coisas envolvidas. Eu preciso saber esse erro, se ele está dentro do meu tolerado. E dois fatores fundamentais, né? É o custo disso e o prazo, né? Às vezes eu quero fazer uma análise super elaborada, mas ela é muito cara, eu não tenho dinheiro para custear isso, né? Especialmente nos últimos tempos que o financiamento da ciência anda bastante complicado, né? E qual que é o prazo disso? Eu quero uma resposta, né, para amanhã, para semana que vem. Eu posso entrar numa fila de 3 meses para usar um equipamento, né? Então, isso tudo depende, né, do que eu quero fazer, tá? Bom, uma outra parte importante da análise, né, eu tenho amostra suficiente para usar, e essa amostra, eu posso usar um método destrutivo ou eu tenho que usar um método não destrutivo, né? Aquele meu anel de família, né, que veio lá da minha avó, eu posso, para saber que mineral, que gema que é naquele anel, eu posso fazer uma análise qualquer, né? Eu posso quebrar ela, posso fazer um teste de dureza para riscar? Não, né? Então eu preciso usar métodos não destrutivos. Então, é, nas amostras gerais, né, a gente faz a mesma coisa. Então, os métodos destrutivos, eu preciso de fazer um pó da rocha, eu preciso dissolver ela, eu preciso fazer pastilhas, né? Eu preciso desagregar, eu preciso destruir, eu preciso mudar ela de formato, né, para entrar no equipamento. Já em métodos não destrutivos,
E a grande maioria dos métodos destrutivos eu não consigo refazer a análise, né? Eu posso ter uma alíquota maior, por exemplo, de pó, e refazer as análises daquele pó, né? Mas uma vez que aquela análise está feita, eu não consigo refazer, né? Com exceção de alguns tipos de pastilha que a gente consegue refazer a análise, tá? Mas métodos não destrutivos, uma vez que eu fiz uma lâmina, né? Eu tenho aqui, eu posso recorrer a ela diversas vezes, quantas vezes eu quiser, tá? E então a gente considera como um método não destrutivo. E aí eu preciso, então, saber o que que eu vou fazer, né? Escolher um método apropriado, né? De acordo com o objetivo que eu quero, considerando o meu tempo e o custo que isso vai ter, tá? Então, eu posso fazer primeiro determinações de propriedades físicas e morfológicas, são aquelas primeiras análises que a gente faz com teste de mão, fazer densidade, colocar um ácido, né? Teste de dureza. São testes rápidos, né, que eu consigo fazer em campo até, não preciso levar para um laboratório necessariamente. Bom, eu posso fazer análises estruturais de fração de raio-x, posso fazer um Raman, um Mossbauer, tá? E aí eu vou saber como que é a estrutura desse meu mineral, tá? Como que é a estrutura cristalina dela. Eu posso fazer análises texturais, tá? Então, eu posso fazer lâminas disso e levar ao microscópio petrográfico, ao microscópio eletrônico, fazer outros tipos de iluminação, como catodoluminescência, elétrons retroespalhados, enfim, para saber como que é a relação espacial dos meus minerais nessa minha rocha, nesse meu material. Tá? Isso pode ser aplicado para outros tipos de materiais, como cerâmicas e ligas metálicas também, tá? E análises composicionais, tá? Então, a gente pode fazer análises químicas clássicas, aquelas análises de via úmida, gravimetria, econometria, mas essas são análises bastante demoradas, tá? Os métodos delas são métodos lentos, que exigem muita atenção, tá? Que exigem uma preparação, laboratórios, materiais apropriados, e a gente tem que fazer de uma por uma, né? Então, são métodos que a gente geralmente não usa, porque a gente precisa de um grande volume de análises, né? E essas são técnicas lentas, eu preciso separar o meu mineral, preciso dissolver em ácidos diferentes, preciso fazer um tratamento, né? Então, a gente usa só quando a gente quer saber coisas muito específicas. Por exemplo, quando eu preciso saber exatamente é, a quantidade de ferro 2 ou ferro 3 numa biotita ou no piroxênio, por exemplo, tá? Aí eu preciso saber exatamente. Aí eu preciso analisar porque os outros tipos de métodos não conseguem detectar a valência, por exemplo, tá? O estado de valência. Então, nos métodos de via úmida a gente consegue. E os métodos mais clássicos, né? Então, de espectroscópicos, como a gente chama, né? Geralmente excita a nossa amostra com algum tipo de energia, né? Com feixes de elétrons, com raio-x, tá? Ou mesmo vaporiza com feixes de laser, e eu levo para um equipamento que vai analisar, né? Ou a emissão de energia desses elementos, né? Ou vai separar eles por peso, né? E aí, enfim, eu tenho os espectrômetros de massa, tem diversos métodos diferentes para analisar. Os mais comuns, né, são a fluorescência de raio-x, que a gente consegue fazer análise de rocha total, tá? Ou seja, eu pego a rocha inteira, moo ela, e eu consigo ter uma análise química total da minha rocha, né? A microsonda eletrônica, né, que é Electron Probe Microanalysis, que é um método mais usado, mais difundido, ele é prático, ele é rápido, ele é relativamente barato, tá? Eu consigo fazer um grande volume de análises, é um equipamento como esse daqui, que no caso é a microsonda lá da USP, né, do IGC da USP. Eu consigo colocar a amostra aqui e fazer uma grande quantidade de análises com uma qualidade, uma precisão muito, muito boas, tá? E o ICP-MS também é um tipo usado, ele é um pouco mais caro, um pouco mais específico que a microsonda eletrônica, mas também podem ser usados em conjunto, né? Porque ela tem limites de detecção muito menores do que a microsonda, então elas geralmente são usadas em conjunto, tá? Bom,
Uma parte importante da preparação das amostras é a gente saber se a gente está analisando um material puro, né? Então, problemas como contaminação durante os processos de preparação, né? Laboratório, isso aqui dá até desespero de ver, né? Pó para todo lado, poeira para todo lado, mas a gente tem que limpar muitas vezes, limpar às vezes com álcool, limpar com acetona pura, né? Os equipamentos para que não fique nada ali. A gente precisa, às vezes, o que a gente fala de preparar, né, o contaminar com a própria amostra. Então, eu limpo tudo, passo a amostra uma vez, tiro, limpo de novo, e aí eu vou fazer a minha amostra de fato, né, para que uma amostra não contamine a outra, né, se eu faço várias análises em sequência, tá? Existem laboratórios ultralimpos, que eu preciso ter um controle até da composição isotópica que eu tenho no ar do meu laboratório, tá? Então, existem vários tipos de contaminação que podem ocorrer, desde as mais grosseiras, né, até as mais refinadas. Existem relações, né, e aqui é o principal problema, porque a contaminação a gente pode lidar com protocolos, né, mas quando esse tipo de contaminação é da própria amostra, aí já dificulta bastante, né? Então, existem casos de mistura de minerais, tá? Então, eu tenho aqui um intercrescimento, por exemplo, né? O meu ouro aqui está dentro da arsenopirita, está inclusa na arsenopirita, né? E eu preciso analisar, por exemplo, ou só arsenopirita, ou só o ouro, ou até para separar, né? Então, eu preciso de usar métodos de separação, liberação desse material, dependendo do tipo de análise que eu quero fazer, tá? E existem variações químicas e composicionais dentro do próprio mineral, tá? Então, tem variações como zonamento, né, que é uma mudança de composição química do próprio mineral, e exsoluções, né? Então, aqui eu tinha um mineral único e, durante o processo geológico, ele se exsolveu, ele separou em fases diferentes, né? Então, eu preciso saber qual que era a composição original disso daqui, né? Então, isso dificulta um pouco alguns tipos de análise, tá? Então, né, o mineral ele possui uma variação química muito grande, tá? Cada sítio, né, dependendo da complexidade da estrutura cristalina do mineral, né, da quantidade de sítios catiônicos diferentes que a gente tem e da possibilidade de ocupação desses sítios, a gente tem um número de combinações muito grandes, tá? Então, se a gente pega aqui uma granada, né? Granada é um mineral relativamente comum, um mineral importante. A gente tem diversos tipos, né, de classificação e combinação. Eu posso ter uma granada aqui, por exemplo, com cálcio e alumínio, com cálcio e ferro 3, magnésio e alumínio, magnésio ferro 3, manganês, enfim, eu posso ter uma combinação muito grande de elementos diferentes, tá? Então, isso a gente precisa determinar como que vai ser essa análise, tá? Então, como que a gente vê? A análise agora já partindo para o real, né? A gente tem esse mineral aqui, é um mineral chamado titanita, tá? Ele é um silicato de cálcio e titânio. A fórmula química é relativamente simples, então é cálcio, titânio, silício e 5 oxigênios, tá? Uma estrutura cristalina tranquila e tal. Se eu considerar apenas a minha fórmula ideal, né? A composição da minha titanita seria essa daqui. E aqui, todo mineral, tá? O oxigênio, ele é o ânion principal, tá? Ele ocorre praticamente na grande maioria dos minerais, né? Tirando os elementos nativos e sulfetos e haletos, basicamente, né? Todos os outros têm oxigênio como ânion. E a forma que a gente faz a notação é em termos de óxidos, tá? Então, a gente separa, né, a fórmula do mineral em óxidos. Se vocês somarem aqui, né, vocês vão ver que vai bater. Então, eu tenho um silício, 2 oxigênios, um titânio, 2 oxigênios, um cálcio e um oxigênio, né? Então, dá 5 oxigênios, né, para neutralizar esses cátions aqui. E então, a gente pega a fórmula química do mineral e destrincha ela em óxidos, tá? E a gente faz a notação, né, em porcentagem de peso em óxido.
essa é a unidade usada para análise química, né, de minerais, pelo menos, minerais e rochas, né? Então, em termos de porcentagem de peso em óxido, o óxido de silício, né, tem 30%, né, do peso da titanita, a titanita tem 40% do peso da titanita e o cálcio tem aqui cerca de 28% do peso da titanita, tá? Então, isso aqui em termos de porcentagem de peso de uma forma química ideal. Mas quando a gente pega uma análise real de uma titanita, a gente vê algumas variações importantes, né? Então, aqui no caso, o oxigênio permaneceu praticamente igual ao ideal, né? Desculpa, o óxido de silício permaneceu praticamente igual ao ideal. Então, idealmente, o silício ele ocupa 100% dos sítios disponíveis, né? Mas já o titânio, né? O óxido de titânio, não. Na forma ideal, eu tenho 40% de peso de óxido de titânio, mas na minha análise real, eu tenho 30%, né? Então, os outros 10% que a gente tem aqui, 10% não, né? Os outros, 10% pontuais aqui, né? Vão ser ocupados por outros elementos, né? Quais elementos? Principalmente o alumínio e o ferro 3, tá? Eles vão entrar no lugar do titânio, eles vão substituir o titânio nessa posição. E o cálcio também tem um teor um pouquinho menor do que deveria, tá? E, no caso aqui, o cálcio ele vai então, ter vai ser substituído por nióbio e um pouco de terras raras, né? Então, a soma de todos os elementos terras raras. Quando eu falo elementos terras raras, né, são os elementos do grupo dos lantanídeos, tá? Que fica abaixo na tabela periódica, né? Então, na geologia, na geoquímica, a gente chama esses elementos de terras raras. RI aqui, que é Hard Earth Elements. E o flúor também, ele tem ele substitui o oxigênio como ânion, tá? Então, eu não vou ter 5 oxigênios aqui, né? Eu vou ter 4,9 e um bocado de flúor substituindo o oxigênio como ânion, né? Então, também tem que fazer esse balanço do oxigênio. Somando tudo, eu tenho aqui um pouquinho mais do que 100%, tá? Idealmente, eu teria que ter 100% cravado, né? Mas, esse 0,49 aqui, ele está dentro do erro analítico, tá? Então, dificilmente, né, a não ser que por uma questão de sorte, uma análise mineral vai fechar 100%, tá? Porque a gente tem diversos fatores, como a calibração do elemento, e no caso da microsonda, a calibração feita elemento por elemento, né? Então, se o cálcio estiver bem calibrado, mas o titânio não muito bem, isso vai dar um erro, né? Esses erros são todos somados e acumulados, tá? Eu posso ter elementos faltando aqui que eu não analisei, então isso vai influenciar no meu balanço, né? Final da minha análise. Enfim, eu tenho diversos problemas aqui que podem ocorrer, tá? Que vão fazer com que a minha análise não feche 100%, mas geralmente a gente considera para minerais anhídros, né? Que o fechamento tem que ser 100%, a gente considera um erro aí de mais ou menos 1% da minha análise, tá? Se estiver mais fora do que esse 1%, aí a análise já começa a ter algum problema mais sério e ela já passa a não ser uma análise muito confiável. Então, os elementos, né, eles são divididos em grupos, né, que vão se substituir de maneira geral, né? Então, a gente tem cátions pequenos de valência alta, cátions médios de valência mais alta ou de valência mais baixa, né? Então, valência 3 ou de valência 2, e cátions grandes de valência menor, né? Esses elementos que vão tender a se substituir nas estruturas, né, nos sítios, nas posições dos sítios catiônicos, tá? Bom, então existem algumas maneiras da gente representar essa forma, tá? Primeiro, né, que a composição ela pode ser dada em porcentagem de peso em óxido, né, como a gente analisa aqui os óxidos, ou em átomos por fórmula unitária, quando a gente faz o cálculo, que é o que a gente vai ver, né, para saber quantos cátions, né,
eu tenho na minha estrutura, na minha fórmula do elemento, do mineral propriamente, tá? Bom, e aí, em termos de fórmula, eu posso representar também de três tipos, mais ou menos, né? A minha fórmula ideal, que são aquelas fórmulas, quando a gente fala, né, titanita, albita, é, muscovita, etc., né? Eu geralmente penso em termos de fórmula ideal, né? Qual é a fórmula ideal? Aquela que vai definir o meu mineral. A gente pode fazer a fórmula em termos, o que a gente chama de fórmula estrutural, que aí é a fórmula com proporções reais dos elementos, né, calculados a partir de uma análise química feita. Tá? Então, vou fazer uma análise química e vou calcular a minha fórmula estrutural. Tá? E, dependendo dos minerais, eu posso simplificar isso fazendo uma fórmula com base nos meus membros finais. Tá? Então, ao invés de eu escrever essa fórmula estrutural aqui imensa, com vários números quebradinhos, né, eu posso fazer uma fórmula em termos de número, em termos de membros finais. Né? Então, essa análise aqui de feldspato, né, um feldspato alcalino, tem essa composição aqui: 20% ortoclásico, 73% albito, 6,4% anortita, né? Falando isso daqui, dessa maneira, eu já sei qual é a composição do meu feldspato aqui no caso, tá? Ou eu posso escrever essa fórmula não é grande, mas se eu estou tratando de vários dados, né, tentando interpretar isso, fica um pouco mais difícil. Bom, então, como que a gente faz esse cálculo de fórmula estrutural? Aqui eu vou mostrar primeiro a fórmula de cálculo estrutural para minerais sem oxigênio, tá? O que é bem mais simples de ser feito. Então, a análise é dada pelos íons, né? Então, a análise química vai sair assim, né? Então, eu tenho 34,3% de cobre, 30,59% de ferro e 34,82% de enxofre. Essa aqui é a minha análise, né? Então, em porcentagem de peso de íon, aqui no caso, tá? Então, esse é o meu resultado analítico, é o que vai sair assim, é o que o meu elemento, o que o meu método vai me fornecer como resultado, tá? Bom, então, o primeiro passo, eu vou ter que dividir, né, a análise pelo peso atômico do elemento, tá? Então, isso aqui vai me fornecer a minha proporção atômica, né? A proporção atômica, ela é o resultado da divisão do meu resultado analítico, aqui no caso em porcentagem de peso em íon, né? Pelo peso atômico do elemento, tá? Então, isso aqui vai me dar esse valor aqui, esse número, tá? Vou dividir a porcentagem de peso pelo peso atômico e faço uma divisão direta mesmo, tá? E aí eu vou pegar esse número aqui e vou simplificar ele, né? Vou transformar ele no meu número ideal aqui de ânion, né? Porque a gente faz as análises em relação ao ânion. Então, 1,08575 de enxofre corresponde a 2 íons de enxofre, tá? 2 ânions aqui de enxofre, né? Então, fazendo a proporção, aí eu tiro aqui o valor, né? E então eu vou ter que a proporção é 2 enxofres para 1 ferro e 1 cobre, que é a fórmula, né, da minha calcopirita. Então, só que essa daqui vai ser a minha fórmula real, né, da minha fórmula do meu mineral analisado. Então, outro exemplo aqui. Eu tenho aqui a minha esfalerita, né, uma série, tá? Então, eu tenho duas composições. A esfalerita, que é um sulfeto de zinco, e a troilita, que é um sulfeto de ferro 2, tá? Eu também posso ter um pouco de manganese, cádmio na estrutura aqui. Então, eu fiz aqui a minha análise, né? Eu vou ter minha porcentagem de peso em elemento aqui, tá? Então, 18% de ferro, 2% de manganês, 44% de zinco e 33% de enxofre, o que minha análise fechou em 99,43. Ok, é uma análise boa, tá? Vou dividir esses elementos pelo seu peso atômico, tá? E vai me fornecer a minha proporção atômica, tá? Enxofre está aqui perto de 1. Se eu normalizar esse 1,047 para 1, não vai fazer tanta diferença, tá?
E as minhas proporções atômicas, né? Se eu somar aqui esse 0,32, 0,04, 0,68, somar isso aqui vai também dar próximo de 1, né? Vai dar 1,058. Então, a minha análise está um pouquinho acima de 1 aqui, né? Se eu normalizar esse 1,047 para 1, isso aqui também vai abaixar um bocadinho, então está dentro do esperado, tá? Dentro do aceitável. Então, essa daqui é a minha forma completa, a minha fórmula estrutural, considerando, né, a proporção de cada elemento nos seus sítios ideais, tá? Eu posso representar essa composição em termos de membros finais, tá? Então, eu posso falar que essa minha análise, ela corresponde a uma composição de 68% esfalerita, 32% troilita, tá? E um piquitinho aqui, né, 0,4% do membro de manganês aqui, que eu posso colocar também acrescentado, se for importante, dependendo, né, do tipo que eu estou fazendo, certo? Então, essa é o tipo de análise de minerais sem oxigênio. Ela é tranquila, geralmente ela sai direta, a não ser que o mineral tenha um número, principalmente de enxofre, né, que é o principal mineral que a gente analisa, e isso tem uma importância muito grande, principalmente para minérios, né? Os sulfetos são minerais de minérios importantes. Então, as análises químicas geralmente saem quase direto. Realmente eu tenho só que multiplicar alguma coisa aqui, tá? Já as fórmulas com oxigênios, têm alguns passos a mais, tá? Aqui eu fiz uma síntese, né, dos procedimentos, mas eu não vou ler isso aqui, eu vou demonstrar mais fácil, mas está aqui para quem quiser pegar, tirar um print aqui e depois estudar certinho, tá bom? Bom, então como é que a gente faz? As análises elas vão sair em termos de porcentagem de peso em óxido, né? Então, eu vou sair com o meu teor de óxido de silício, óxido de ferro, 2, óxido de manganês, óxido de magnésio. Essa aqui é a minha análise. Somando tudo, também vai dar próximo de 100%, 99,29. É uma análise boa também, tá? A olivina, ela tem essa fórmula ideal, tá? Eu tenho dois membros finais, o meu membro final forsterita, que é de magnésio, e o meu membro final faialita, que é de ferro 2, né? Então, o ferro 2 e o magnésio, eles podem se substituir aqui nesse sítio. Aqui eu esqueci do número 2 aqui, tá? Na olivina aqui. Então, elas podem se substituir aqui nesse sítio, tá? Então, como é que a gente faz? O primeiro procedimento é parecido, tá? Então, eu vou pegar o meu resultado analítico, né, em porcentagem de peso de óxido, só que daí eu vou dividir pelo meu peso molecular, tá? Então, um silício mais 2 oxigênio dá 60,09 em termos de peso molecular. Um ferro mais um oxigênio, 71,85, né? E assim por diante. Eu faço esse cálculo do peso molecular. Isso aqui, né, vocês tiram aí da tabela periódica, tranquilo, tá? E vou dividir um pelo outro, né? Eu vou dividir aqui a coluna 1 pela coluna 2, tá? Então, o resultado vai ser esse. A divisão direta, 0,58, 0,51, 0,007, 0,67, tá? Então, essa daqui é o meu resultado, né, da divisão do meu resultado analítico em porcentagem de peso e óxido, dividido pelo peso molecular desses óxidos, tá? Bom, daí esse número aqui, que eu tirei, essa proporção, eu vou separar em duas colunas. Primeiro, eu preciso saber qual é a minha proporção de cátion e depois eu preciso saber qual que é a minha proporção de oxigênio, tá? Então, eu vou pegar essa razão e vou multiplicar pelo número de cátions que eu tenho nesses óxidos, tá? Então, eu vou pegar esse número, multiplicar por um silício, esse número multiplicar por um ferro, multiplicar por um manganês, multiplicar por um magnésio, vai me dar esse resultado. Ok, aqui no caso foi a mesma coisa, né? Bom, e aí eu vou fazer isso também para o ânion, tá? Então eu vou pegar esse número da proporção molecular e multiplicar pelo meu número de ânions, no caso, pelo meu número de oxigênios, tá? Então
0,58 vezes 2, e aqui que está um detalhe importante, tá? Eu tenho que multiplicar pelo número de cátions e pelo número de oxigênio do óxido, tá? Se eu tivesse alumínio aqui, a L2O3, eu vou ter que multiplicar o cátion por 2 e o oxigênio por 3, tá? Um oxigênio no óxido de ferro, um oxigênio no óxido de manganês e um oxigênio no óxido de magnésio, tá? E aí eu vou pegar esse resultado do oxigênio e vou somar, tá? Isso vai me dar um número. Esse número aqui é a proporção de oxigênio que eu tenho, né? É a soma da proporção de oxigênio que eu tenho do meu resultado analítico, tá? Daí eu vou pegar essa soma e vou normalizar para o número de oxigênios que eu tenho na minha fórmula ideal, tá? E aqui que está o ponto importante. Então, eu vou pegar essa soma de proporção de oxigênio e normalizar pelo número de oxigênios que eu tenho na minha fórmula ideal. Então, 2,3535 é igual a 4 oxigênios. Essa é a proporção, tá? Se eu quiser simplificar, eu posso fazer uma razão, né? Tirar um fator direto aqui, um fator de multiplicador, tá? Em vez de ficar fazendo regrinha de 3 para cada um deles. Bom, então se 2,35 corresponde a 4 oxigênios, 0,58 corresponde a quanto silício? Tá? Regrinha de 3 simples, só que aí eu faço uma regra de 3 para cada um dos cátions, né? E aí isso vai me dar esses valores aqui, tá bom? Aqui, adiantei. Então, isso também vai me dar a minha razão, tá? O meu número de cátions na minha fórmula, tá? Então, eu vou ter 0,989 silício na minha fórmula ideal, e a soma dos outros cátions tem que ser igual a 2, tá? Então, repare que o número de silício está um pouquinho abaixo do ideal, que é 1, né? E o número de cátions, dos outros cátions, né, está um pouquinho acima do ideal, que é 2, né? Reparem que um compensou o outro. Isso se deve aos erros individuais de análise de cada elemento, né? Como eu falei, cada elemento ele é medido, auferido individualmente, né, pelo equipamento, tá? Então, isso pode ter alguma variaçãozinha, mas isso está tudo dentro dos erros, tá? E aqui a gente considera 3 casas decimais como padrão. Então, essa daqui é a minha análise, né, da minha fórmula estrutural. Então, eu tenho a fórmula da forsterita, eu tenho a fórmula da faialita e eu tenho a análise real, né, com a minha composição real aqui do meu mineral analisado. Eu posso fazer uma fórmula em termos de membros finais, que vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, a proporção na forsterita e na faialita de magnésio e ferro 2 é de 1 para 1, né? Eu tenho aqui 2 e 2, né? A proporção é 1 para 1. Então, eu posso fazer para saber qual que é a porcentagem de magnésio e a porcentagem de ferro 2 que eu tenho ocupando esse sítio, tá? Então, se eu simplesmente dizer que eu tenho uma olivina de composição forsterita 56,7, tá? Obviamente, eu vou ter, né, no caso, 43,3 de faialita, né? E eu já sei qual que é a minha composição da minha forsterita, tá? Então, isso às vezes simplifica, né? Isso, obviamente, não pode ser feito para qualquer mineral, né? Tem alguns minerais que a gente faz isso comumente, como a olivina e o plagioclásio, tá? Então, se eu tenho um, eu tenho menos do outro. Então, a gente simplifica dizendo simplesmente um dos membros finais, porque o outro vai ser o complemento, tá? Então, é assim que a gente faz a análise de fórmula estrutural do mineral. E se a gente tiver mais de um sítio? Aqui um outro exemplo, né, um pouco mais complexo, do piroxênio. Então, a gente tem o piroxênio, ele tem 2 sítios. Ele tem um sítio M1, que pode ser ocupado por magnésio 2, ferro 3 e alumínio 3. E o sítio M2, que pode ser ocupado por magnésio 2, ferro 2, cálcio e sódio, tá?
E aí eu tenho vários membros finais aqui que a gente pode representar. Membro final de magnésio, ferro, cálcio, que aqui a gente considera blastonita também, mas dependendo da fonte que vocês forem consultar. A egerina e as aldehídas são os membros finais principais, né, dos piroxênios. A gente pode praticamente dar o nome de qualquer piroxênio com base nesses 5 membros finais, tá? Então, a minha análise química, mesma coisa. Então, eu vou pegar a minha análise de porcentagem de peso de óxido, dividir pela proporção molecular, dividir pelo peso molecular, né, dos óxidos. Isso vai me dar a minha proporção molecular. Vou pegar essa proporção molecular e multiplicar por K e o número de oxigênios. Eu vou multiplicar a proporção molecular por 2 no óxido de silício, multiplicar por 3 no óxido de alumínio, tá? Então, só prestar atenção nisso. E aí, eu vou somar essa proporção do número de oxigênios e vou normalizar esse total pelo número de oxigênio da minha fórmula, que no caso é 6, tá? Aqui eu posso tirar um fator, né? E multiplicar esse fator por cada proporção de cátion. Então, isso vai me dar a proporção que eu tenho de cátions da minha fórmula, tá? Então, esse aqui é o meu número de cátions com base na fórmula de 6 oxigênio. Então, essa é uma notação comum também, né? A gente sempre dizer qual número de oxigênio a gente usou como base para fazer aquele cálculo, tá? E aí, no caso, como o piroxênio ele tem esses sítios diferentes, os sítios podem ser ocupados de maneira diferente, a gente tem uma sequência de ocupação, tá? Então, eu vou colocar aqui no sítio T, o silício. Ó, mas faltou um bocado aqui para chegar no 2. Então, eu vou colocar o alumínio até chegar em 2 e o excedente desse alumínio vai para o sítio M1. E aí eu vou preenchendo numa ordem até dar 1. Se sobrou, por exemplo, se sobrasse, aqui no caso, sobrasse ferro 2, né? Ou manganês, ele passaria para o próximo sítio, tá? E aí a gente vai preenchendo aqui. E aí a mesma coisa, eu tenho essa fórmula imensa, tá? Que é a fórmula estrutural, é a fórmula da minha análise real, ou eu posso colocar em termos de membros finais, né? E aqui eu considerando os membros finais estatita, ferrocilita, volastonita e a egerina, tá? Como membro final aqui, porque eu não tenho, né, alumínio. Tem um pouquinho aqui, mas posso desconsiderar. Bom, então é isso. Espero que tenham compreendido. Foi um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas espero que tenha ficado bem claro toda esse cálculo, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês consultem os materiais, tá? Principalmente aqui no DHZ, que a gente chama, né? O Dear Howie e Zuzman. No anexo tem o cálculo exato, tem o passo a passo de como que isso é feito, tá? E vocês acham isso também nos materiais complementares e nos livros que a gente passou aí no site, tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima.